Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também. E vou dar início agora a mais uma aula de língua portuguesa. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as funções da linguagem. Vamos começar com o conceito de língua e linguagem, que eu busquei aqui nessa autora que eu gosto muito, que é a Guédoricó. Ela vai conceituar a linguagem, como a capacidade do ser humano em se expressar através de um conjunto de signos. E os signos podem constituir a representação da linguagem sonora, história, verbal. E a língua, para Guédoricó também, é uma das manifestações de linguagem utilizadas pelos seres humanos. E só existe língua a partir da existência de uma sociedade, pois é pelas interações sociais que a língua se manifesta. A língua é a expressão de um meio social, onde os membros interagem entre si. Logo, a língua é uma das representações de linguagem utilizadas entre os seres sociais. Então, continuando ainda o conceito de língua, ele é o conjunto de palavras e expressões faladas ou escritas usadas por uma nação. Como, por exemplo, a nossa língua portuguesa. A língua de uma nação, o idioma, possui sua própria estrutura, dividindo-se em sintaxe, fonologia, morfologia, semântica e pragmática. Então, a sintaxe vai estudar a organização e a relação das palavras, nas frases, nos contextos. A fonologia, que vai estudar os sons, a morfologia, que estuda a estrutura e a formação, a semântica, que é os sentidos, os significados, e a pragmática, que é o uso em contextos específicos de comunicação. Tá bem? E a linguagem, ela é tão importante para a constituição humana, porque sem ela, de acordo com Voloshinov, nenhuma cultura poderia realizar-se e a humanidade estivesse privada da possibilidade se a humanidade estivesse privada da possibilidade de comunicação social, de que a nossa linguagem é a sua forma materializada. E texto, gente, o que é texto? Nessas definições de língua, linguagem, onde que entra e onde que cabe esse texto e qual que é o conceito de texto? Texto, de acordo com Terra 2019, é uma criação humana que nos transmite algo que vamos chamar de sentido. Então, texto, tem outros autores aí que dizem que o texto é enunciado com sentido, O texto vai transmitir algo e esse algo é que a gente chama de sentido. Se tem sentido, se é compreensível, se a gente consegue criar um sentido daquilo, a gente diz que é um texto. Por ser um produto cultural, produzido por sujeitos, o texto reproduz as crenças e as ideologias da sociedade em que foi produzido. Isso significa que o texto é marcado pela historicidade. E o texto ele pode ser verbal, como por exemplo aqui a gente está vendo uma carta, que é ali um gênero que já está ficando um pouquinho ultrapassado, a gente não está mais indo lá no correio, deixar carta para as pessoas. Nós agora, algum tempo atrás, mandávamos e-mails, na verdade agora nós estamos substituindo isso pelas mensagens instantâneas aí nos diversos aplicativos, onde o mais famoso deles é o WhatsApp, certo? Mas aqui nós temos um exemplo de texto, de linguagem verbal. E esse texto, essa linguagem, ela pode também ser não verbal, tá? Como nesses dois exemplos aqui, a gente está vendo aí o animalzinho, a onça pintada, saindo, pegou sua trouxa e está saindo da floresta e no pensamento dela era assim, ela está lembrando de como que era essa floresta e de agora como está. Então, é um texto onde nós não temos o verbo, nada escrito aqui, mas que a gente consegue, através da observação dessa imagem, criar um sentido para isso. Esse aqui nos transmite um sentido, a gente consegue pensar que sentido é esse, que ideia que nos transmite esse texto. Portanto, é um texto, porque transmite esse sentido e é um texto de linguagem não verbal, porque nós não temos aí a palavra, tá bem? Da mesma forma aqui, quando a gente vê essa plaquinha por aí, tá? A gente já sabe que ela significa que é proibido fumar. Então, nós não precisamos de junto aqui da palavra, está escrito é proibido fumar neste local.
a gente automaticamente já sabe que isso aqui indica uma proibição. E o desenho do meio aqui, né, como simboliza um cigarro, então é proibido fumar. Nós não temos a palavra ali escrita, né, o verbo, mas nós temos um sentido, portanto, nós temos texto e a linguagem não verbal. E essa linguagem também ela pode ser mista, tá bem? Como nesses exemplos aqui, né, que nós temos tanto a linguagem não verbal como a linguagem verbal, em aviso, proibido o uso de celulares nesta área. Nós temos aqui uma seta indicando uma saída, né, e a linguagem verbal que diz rota de fuga. Nós temos aqui imagens indicando esses equipamentos de segurança, né, e o verbo, né, a palavra segurança, uso obrigatório de protetor auricular, óculos e botas. Tá? E aqui o que eu falei mesmo do exemplo anterior, porém agora junto com, né, a palavra proibido fumar, tá? E aqui nesse outro, e observe, né, como a imagem, né, o texto não verbal, ele, e junto com o texto verbal, eles constroem o sentido global, né, desse texto. E aqui nessa charge, nós temos uma família. Tá? Então, aí o texto não verbal, essa família que está olhando ali, pensando nessa cesta básica que está lá em cima. Será o que está lá em cima? Né? O preço dessa cesta básica. Esse preço alto da cesta básica não permite que a cesta básica chegue aqui à mesa dessas famílias. Né? A família fica lá só olhando e esperando que um dia possa ter essa cesta básica na mesa, mas por enquanto não. E a menininha fala, será que demora para baixar? Né? Será que demora para baixar o preço da cesta básica, para chegar aqui para a gente? Então, observe que o sentido global do texto ele é construído através dessa junção, né, da imagem, ou seja, do texto não verbal com o texto verbal, da linguagem não verbal com a linguagem verbal, certo? O texto verbal escrito, né, a gente vai dizer que escrever não é apenas traduzir a fala em sinais gráficos. A escrita tem normas próprias, como as regras de ortografia, né, e não são marcadas na fala, como a pontuação, a concordância, tá bom? O uso dos tempos verbais. Porém, a simples utilização dessas regras e de outros recursos da norma culta não garante o sucesso de um texto escrito. Não basta também saber que escrever é diferente de falar. É necessário essa preocupação com a constituição de um discurso, entendido como um ato de linguagem que representa uma interação entre o produtor do texto e seu receptor. Além disso, é preciso ter em mente a figura do interlocutor e a finalidade para a qual o texto foi produzido. O que a gente quer dizer aqui com essa citação do Durigan, Pereira e Abreu é que quando nós produzimos um texto, a gente precisa ter em mente quem é o nosso interlocutor. Qual é a finalidade desse texto? Qual é o canal pelo qual esse texto será transmitido? Né? E pensar em tudo isso para que realmente haja a comunicação, tá bem? Ao produzir um texto é preciso pensar nas seguintes condições, né? O conteúdo que será abordado, os possíveis leitores desse texto, qual o objetivo da produção, o gênero utilizado, o que eu vou fazer? É uma propaganda, é uma carta, é um bilhete, é um ofício, é um memorando, uma resenha, um resumo, enfim, entre tantos outros. O suporte em que esse texto irá veicular, né, se é no jornal, é no mural, é nas redes sociais, é uma revista, é uma mensagem de WhatsApp, tá? A variante linguística que eu vou utilizar, né? Qual vai ser o nível linguístico utilizado? Vai ser a norma culta? Vai ser a norma coloquial? Tá? Vai ser a linguagem popular? E o tom utilizado? Vai ser um tom crítico, irônico, engraçado, tá bom? E aí é por isso que a gente vai ver agora, né, e pensar um pouquinho sobre essas funções da linguagem, como que a linguagem assume diferentes funções, né, em diferentes contextos, quando eu tenho diferentes finalidades, tá? Então, as funções de linguagem são diferentes recursos de comunicação e estão relacionadas à intenção do emissor em determinado contexto de comunicação. E a primeira função de linguagem que a gente vai ver é a função emotiva ou expressiva. E a gente vai começar aqui pensando. A gente tem um post aqui, né, de uma rede social da Monique Evans que diz assim: hoje hackearam o meu iCloud. A que ponto as pessoas chegam para saber se você namora, come, dorme, é feliz? Estou chocada, cada vez mais triste com o ser humano. Chocante, né?
Então, percebam aqui que a pessoa aqui, né, a Monique, ao postar aí essa indignação, ela está transmitindo uma emoção, né, algo que é bem subjetivo, né, bem pessoal. De si, falando de si, das suas emoções, dos seus sentimentos. Vamos ver agora esse poema famosíssimo, né, e lindo, da Cecília Meirelles, que ela está aqui toda linda, tá vendo? Chamado Motivo, que diz assim: eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Muito lindo, né? E observem aqui que o eu lírico aqui, que a gente vai pensar, não é mais a Cecília Meirelles, mas é a voz do poema, né? O eu lírico, essa voz que está falando com a gente, ele fala de si, dos seus sentimentos, né? Tá? Da sua subjetividade, tá bom? E essa função é a função emotiva ou expressiva, né? A ênfase dessa função é no emissor. A ênfase está voltada para quem emite essa mensagem, tá? E reflete o estado de ânimo desse emissor, os seus sentimentos, as suas emoções. Um dos indicadores da função emotiva num texto é a presença de interjeições de alguns sinais de pontuação, como as reticências e o ponto de exclamação. Alguns exemplos aqui, né, de frases como: ah, que coisa boa, tem um pouco de medo, nós chamamos, tá bem? A outra função é a função apelativa ou conativa. Vamos pensar um pouquinho a partir dessas imagens aqui. O primeiro cartaz diz assim: tá com raiva do namorado? Morde aqui, né? E é uma campanha dos chocolates, né, dos bombons Garoto, e desse bombom que é um clássico, né, da marca, que é o Serenata de Amor. E diz aqui embaixo: Serenata de Amor não tem mau humor que resista, tá? E a outra campanha, a outro cartaz aqui, diz: todos os anos a velocidade nas estradas vitima um avião cheio de crianças. Este ano, ajude-nos a evitar uma tragédia. Reduz a velocidade, né? Então tá lá uma imagem de uma criança como representando uma janela de um avião, né? E aí essa reflexão de que às vezes o avião, que é um meio de transporte temido, né, pelas pessoas, mas que a velocidade nas estradas, ela mata muito mais, né, do que o avião, por exemplo, né? E é algo que a gente consegue evitar ali reduzindo a velocidade, né? E o outro cartaz de campanha mostra duas imagens em preto e branco. Observe que aqui a gente tem as setinhas iguais às setas da urna eleitoral, e aqui o corrige e aqui o confirma. Então, onde tem corrige, a gente tem uma criança lá dormindo na rua, abandonada, largada, e no confirma a gente tem uma criança aqui, né, usufruindo do seu direito de educação na escola, estudando, aprendendo, né? Ou seja, podendo desenvolver as suas potencialidades. E no texto diz: para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo. Nessas eleições, anule qualquer tipo de dúvida sobre candidatos. Enfim, é um texto, né, que chama a atenção para o voto consciente, tá? Então, observe aqui que todos esses textos aqui, nós temos uma fala, esse interlocutor que fala diretamente para nós, que somos os receptores, né? É o uso desses verbos no imperativo: morde aqui, reduz a velocidade, né? Não deixe nada passar em branco, tá vendo? As imagens, né? O uso da linguagem não verbal junto com a linguagem verbal para chamar a atenção, tá? Vamos ver o que tem mais daqui para frente. Então, essa linguagem, essa função, né, apelativa ou conativa, ela tem a ênfase agora no seu receptor, né? É pensado em quem vai receber, quem é o meu destinatário, tá? Então, o objetivo é influenciar o receptor ou destinatário com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, né, desses pronomes de tratamento mais direto, ou o pronome pessoal, né, tu, ou o pronome de tratamento você, né, ou o nome da pessoa, além dos vocativos e do imperativo. É a linguagem dos discursos, dos sermões, das propagandas, né, dos outdoors, né, de todas as campanhas publicitárias, tá? Que se dirige diretamente ao consumidor. Um exemplo: você já tomou banho? Mãe, vem cá, não perca esta promoção. Não, se é A próxima
função da linguagem que a gente vai ver é a função fática ou de contato. E a gente tem aqui uma tirinha do Calvin, né? E aí o pai está dizendo, cheguei. Oi. Oi, Calvin. Oi. Eu já disse oi. Oi. Já chega, Calvin. Querido, conversa com ele. Ele está me deixando louca, né? Então tá ali um pai que chega e a criança que está lá querendo atenção, chamando, oi, 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 olha para mim e conversa comigo. E observe que a gente tem aqui essa linguagem, né, da comunicação. Oi, cheguei, oi, como vai? Oi, eu disse oi, tá? Então, a função fática ou de contato, né, ela tem a ênfase no canal, no meio pelo qual essa mensagem é transmitida. E tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. É aplicada em situações em que o mais importante não é o que se fala, nem como se fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor. Fática quer dizer relativa ao fato, ao que está ocorrendo. Aparece geralmente nas fórmulas de cumprimento, do como vai, tudo bem, ou em expressões que confirmam que alguém está ouvindo ou está sendo ouvido. Como sim, claro, sem dúvida, entende, não é mesmo? É a linguagem das falas telefônicas, das saudações e similares. A gente está todo dia, essa linguagem está aí, né? A gente está todos os dias utilizando a função fática ou de contato. A outra função da linguagem é a função referencial ou denotativa, tá? Então, para a gente pensar que a gente tem um texto lá do jovem cientista do Brasil e que fala um pouquinho desse fenômeno que eu acho fantástico, né? Que é a bioluminescência, tá? Você sabe o que é isso? Então, vamos ver aqui o que o texto fala. O que é a bioluminescência? A bioluminescência é a emissão de luz por organismos vivos, resultado de uma reação química que envolve uma substância chamada luciferina, que é uma enzima chamada luciferase. Diante disso, podemos aprofundar nossa análise com uma questão fascinante. Por que a luz que percebemos assume coloração verde amarelada ao observar vagalumes e uma tonalidade azul neon ao contemplar alguns mares? E aí é uma citação do Unicentro em Mar bioluminescente. E aí continua o texto, né? Explicando, enfim, o texto explica, né, sobre esse fenômeno que é a bioluminescência, tá? É um texto onde, percebam, não tem opiniões dos autores, a intenção aqui é informar sobre esse fenômeno, tá? Então, não cabe aqui, eu falei no início para vocês, né, que eu acho lindo esse fenômeno, mas nesse texto, essa opinião não aparece, porque a função do texto não é essa, não é falar sobre uma opinião do autor, mas sim passar essa mensagem, essa informação de forma objetiva e clara, tá? Então, a função referencial ou denotativa, ela tem a ênfase no contexto, ou seja, no referente, e transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Dá prioridade aos dados concretos, fatos e circunstâncias. É a linguagem característica das notícias do jornal, do discurso científico e de qualquer exposição de conceitos. Coloca em evidência o referente, ou seja, o assunto ao qual a mensagem se refere. E há outro exemplo da função referencial ou denotativa, né? A gente tem ali uma imagem de uma cesta e uma descrição que diz: nesta cesta de vinho temos um cacho de uvas, bananas, laranja, kiwi, romã e limão. Tá vendo que esse texto ele informa o que há dentro da cesta, logo a função é referencial, né? Ele não fala nada sobre essas frutas que estão verdinhas, essa uva verdinha que parece estar muito doce, tá? Enfim. É apenas a informação objetiva. Portanto, função referencial ou denotativa. E a função metalinguística. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é essa função metalinguística. Aqui nós temos uma tirinha. E o texto diz: para ser chamada de tia, quantos quadros ela precisa ter no mínimo, Maurício? É o Maurício de Souza, aquele autor que a gente já conhece, que faz a Turma da Mônica, olha lá o Cebolinha, né? E o Maurício responde: 3. E aí é acrescentado mais um aqui, né? E por isso nós temos uma tirinha, porque nós temos 3 quadrinhos, né? Por mais que o último não tenha nada, mas aí fez-se uma tirinha. Então, observe que nós temos uma tirinha falando da tirinha. Uma tirinha que fala de como fazer tirinha, né? É isso? Então, essa função metalinguística, nós temos outro exemplo aqui, tá? Vocês com certeza já devem ter
lido ou pelo menos ouvido falar desse grande clássico da nossa literatura brasileira, que é a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso saudosíssimo Machado de Assis, né? E o Machado de Assis, ele é famoso por escrever muita metalinguagem, tá? Lá no Dom Casmurro isso aparece muito, em diversas outras obras do autor. E aqui é um trecho da Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá bem? Onde ele fala assim: algum tempo hesitei se deveria abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi o outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. A diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Então, observe que aqui nós temos um trecho, né, da obra que fala da obra. É um texto, o momento que o autor ali da obra, o narrador, né, ele fala de como ele inicia, de como ele decidiu começar a escrever aquela obra, né? Então, é a obra falando da obra, a linguagem falando da linguagem, tá bom? Então, a função metalinguística, a ênfase dela está no código. E esta função refere-se à metalinguagem, que ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código. É a poesia que fala da poesia, né, da sua função e do poeta, um texto que comenta outro texto, as gramáticas e o dicionário são exemplos de metalinguagem. Tá? Então, é ali a obra que fala dessa própria obra, é a tirinha, né, o gênero que fala de como produzir esse próprio gênero, tá bom? Alguns exemplos aqui. Frase é qualquer enunciado linguístico com sentido. Então, isso é uma frase que fala de frase, né? Que traz a definição de frase. Portanto, metalinguagem. E a outra função aqui, e a última, é a função poética. Então, observem que nós temos aqui uma organização desse texto, né? Que fala luxo, 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 luxo. Essa palavra luxo se repete diversas vezes, né? E essa organização aí na página formou a palavra lixo. E o outro exemplo aqui, tá? A gente tem o formato de uma xícara, as palavras formando aí esse formato da xícara, do café, da fumaça subindo, né? Que diz: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Tá? Então, observem aí que a gente tem toda uma organização para essa comunicação. Então, a função poética, a ênfase dela está na mensagem, né? É aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como dizer do que com o que dizer. O escritor, por exemplo, procura fugir das formas habituais de expressão, buscando deixar mais bonito o seu texto, surpreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico. Embora seja própria da obra literária, a função poética não é exclusiva da poesia nem da literatura em geral, pois se encontra com frequência nas expressões cotidianas de valor metafórico e na publicidade. E alguns exemplos da função poética, né? Um trechinho aí do Jorge Amado, que diz: a lua era um desparrame de prata, né? Então, essa lua possivelmente estava lá, cheia, e a gente podia dizer simplesmente: a lua está cheia. Mas a função poética, né, que se preocupa em como transmitir essa mensagem, né, que tem esse foco na mensagem, ele vai lá e diz que a lua era um desparrame de prata, né? Utiliza-se aí dessa linguagem figurada, né, para modificar essa mensagem, para trazer ênfase para essa mensagem. E o outro exemplo, que é do Daniel Borges, que disse: eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu vejo. Então, aí o trocadilho, esse uso proposital, né, do verbo ver várias vezes, tá? Porque é o foco nessa mensagem, como essa mensagem vai ser transmitida. Certo, pessoal? E a nossa aula de hoje é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um abraço e até mais.